Olá, pessoal. Bem-vindos novamente aqui do canal do Jean Vauelan no YouTube. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Gostaríamos de novo de salientar que temos um canal também no YouTube em inglês, chamado Cosmic Reintegration. Quem quiser pode nos acompanhar por lá também. Temos entrevistas e matérias sendo publicadas lá, em inglês, obviamente, mas de conteúdo também muito interessante dentro da evolução cósmica. Bem, estamos aqui novamente com o Jean Vauelan. Tudo bem, Jean Val? Bem-vindo. Olá, Moacir. Tudo em paz? Obrigado mais uma vez pela parceria aí junto aos nossos amigos e amigas que nos assistem no YouTube. Vamos, mais uma vez, refletir juntos. Isso aí. Bem, a gente tem feito essa série de vídeos, né, semanalmente, para ajudar a tirar dúvidas que recebemos aqui através das nossas mídias sociais. No caso dessa semana, nós vamos fazer uma pergunta que foi feita dentro do nosso grupo no Orbum, que a plataforma onde hoje estão concentradas todos os vídeos, as aulas do Elan, as palestras. Então, lá dentro temos grupos de conversa, né, uma comunidade, e uma pergunta essa semana foi feita por lá, então vamos fazer a pergunta de uma de nossas irmãs aqui. O nome dela é Márcia Carvalho. Olá, gostaria de saber se tudo é baseado em causa e efeito, ou pode haver o acaso. Exemplo, vou ao banco, acontece um assalto, levo um tiro perdido. Isso pode ser um acaso do jogo violento da vida? Bem, Elan, se você puder contribuir e nos passar um pouco o que você entende sobre essa questão do acaso, seria de muita valia. Obrigado. Agradeço a pergunta da Márcia. Essa história é complexa, porque até envolve a fé das pessoas, mas a questão é muito simples de ser entendida, ainda que o tema seja complexo. Quando uma informação penetra em qualquer sistema que vai processá-la, se esse sistema está perfeitamente funcional, está operando sem problemas, sem erros, essa informação ela é processada e depois sai um resultado. E esse resultado é claramente compreensível, facilmente decodificado em termos da fórmula que o produziu, e o rosto, a face, a identificação da informação original, primordial, que deu origem ao que no final a gente chama de resultado, também é facilmente percebido. Porém, quando uma informação já vem com defeito e penetra nesse processador, o processador vai produzir um resultado final que talvez não seja perfeito ou ideal. Ele vai aparecer com defeitos. Aí a gente olha para esse resultado final, não vai estar muito claro, porque houve algum problema no processamento devido ao fato de que houve uma corrupção já na origem, ou seja, na informação que... Ou, mesmo a informação estando bem, mas se o processador estiver com defeito, o resultado final também será complicado. Então, nós temos essas três hipóteses para poder criar uma base de fundo para o nosso entendimento. Qual a questão aqui? A ciência sempre disse, pelo menos ao longo
final do século XIX, durante todo o século XX até recentemente, que tudo que conhecemos é formado por 4 componentes: energia, matéria, espaço e tempo. Ponto. A energia vibraria, a matéria surge, já sendo esse espaço e tempo. Então, a energia que seria o início, que em se movimentando dentro de um processador que ninguém sabe exatamente o que é, ela se transforma em matéria, já sendo esse universo que nós conhecemos o resultado final da história. Só que, recentemente, o avanço da ciência, notadamente os postulados quânticos associados ao que se entende como sendo a teoria das cordas, a teoria M, supercordas e por aí vai, além desses 4 elementos, foi introduzido um quinto, dizendo que além da energia que se transforma em matéria sob a forma de espaço-tempo que a gente conhece, existe um elemento que talvez seja o mais importante, e esse seria o quinto elemento, que é o quê? A informação. Porque a energia não vibra de qualquer forma, ela vibra de acordo com uma informação que a faz vibrar desse ou daquele jeito e produz um resultado material. Então, aqui, a informação seria a consciência, ou o observador quântico, vamos assim dizer. A energia funcionaria como sendo meio de modular realidades ou de proporcionar um campo quântico que vibra em função de ondas de possibilidades, e uma dessas funções colapsa, se torna real, ou seja, é o espaço-tempo material que a gente conhece. Então, a nossa situação aqui é entender que a realidade na qual vivemos é resultado disso aí. Disso que uma consciência, que a ciência não consegue aceitar isso sem muito atrito, até porque os postulados da ciência quântica são aceitos por alguns cientistas, mas outros não o reconhecem, não os reconhecem. Então, esses postulados, às vezes, são usados, outras vezes são deixados de lado. Mas qual é a questão aqui? A questão é que, segundo o que se depreende das notícias mitológicas e dos fatos, como a gente vive numa realidade cheia de defeitos, onde os mundos se acabam, onde terremotos arrasam tudo, bate um meteoro num planeta, acaba com tudo, problemas viróticos, pandêmicos, todas as espécies que surgem já surgem com o germe da sua própria morte. Todas as espécies que surgem são necrófagas, quando não autófagas, ou seja, comem cadáveres, nascem para matar outras próprias espécies, e no início de tudo, até o aspecto de que um ser caído nessa criação teve que alimentar-se de si mesmo para se manter vivo, e assim ele conseguiu construir a partir de si mesmo outras criaturas, ou seja, uma criação ou uma matrix ou uma faixa de realidade que apresenta esses defeitos. Ou houve problema no processamento da informação inicial, ou a informação inicial teve problemas, ou a somatória de que houve problemas com a informação e houve problemas no processamento, e a realidade que vivemos é essa. Isso é um quadro. Vamos agora para um outro quadro. A fé das pessoas. Uma vez,
eu estava dando palestra, um amigo espiritual me envolveu e pediu para continuar a palestra, e assim foi. Eu meio que assisti mais a palestra do que propriamente fiz, ainda que fosse o corpo que eu utilizo, sendo usado por um amigo espiritual, e ele era muito fervoroso, vinculado ao credo cristão. Esse amigo espiritual citou com muita propriedade que nem uma folha cai, nem um cabelo cai da cabeça de ninguém sem que Deus estivesse ou por trás disso, ou sabendo disso, ou no comando disso. Aí nós estamos falando de onisciência, onipotência, onipresença. Eu achei aquilo muito bonito, já tinha estudado bastante, mas nesse ponto eu estava estudando a física quântica também, de modo autodidata, como sempre faço. E para além do princípio da incerteza de Heisenberg, que não tem aparentemente nada a ver com as incertezas aqui, que a gente vai ter que começar a falar agora, para homenagear a pergunta feita, mas lá na base mais obscura da nossa realidade, que é a tentativa de você medir a posição e a velocidade de um elétron, de uma partícula, você não consegue fazer isso, aí é o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas agora, fazendo uma extrapolação da questão científica, a incerteza não só está nisso, não. A incerteza é geral, devido ao modo problemático, torno a dizer, ou como a informação algorítmica original que deu origem a isso tudo estava bichado ou com defeito, ou o processamento que foi feito não o foi com a eficácia que deveria ter sido. Então, hoje, a resposta óbvia, lógica, que não é uma resposta, é uma constatação, e eu apresentei isso da forma que pude no livro Nem Deus, nem Javé, nem Darwin, a evolução possível. Esse livro, que publiquei já há alguns anos, apesar de ser um pouco grande, a leitura não é tão simples, mas ali eu demonstrei exatamente o quanto de determinação que as leis, lá atrás, quando do surgimento desse universo, a lei eletromagnética forte, é fraca, a lei nuclear forte, fraca, a lei eletromagnética e a lei da gravidade, essas 4 leis, conseguiram fazer com que a matéria se organizasse, ainda que a entropia convide e obriga que ela se desorganize. Ao mesmo tempo em que junta informação, é paradoxo, mas é assim mesmo. Mas qual é a questão aqui? A questão é que essas 4 leis, lei nuclear forte, fraca, eletromagnética e gravidade, parece que não foram suficientes para fazer com que tudo funcionasse, entre aspas, obedecendo a processos que a gente chama de método científico. Então, num sistema em que os protocolos operacionais não funcionam de modo, entre aspas, perfeito, óbvio que há espaço para todo tipo de incerteza e, acima de tudo, para o que nós chamamos de acaso. Ao mesmo tempo em que espíritos falam
que não há acaso, outros espíritos falam que sim, e isso, ao longo dos anos, também fui verificando, que provoca um choque, mas aí é visão e crença também que cada espírito tem. Se confronta esse choque entre essas questões, termina sem uma comprovação matemática que pudesse cessar a discussão, então ela permanece em aberto, porque, de novo, vai da constatação da maneira como cada mente, como cada consciência particularizada observa as coisas. Na maneira em que eu sou obrigado a constatar, sim, o acaso existe, ele é tremendamente utilizado por forças que nós não conhecemos, que pegam carona nele e se fingem de poderosas, como se dizendo que eles estão por trás. O próprio estudo das sincronicidades, a moda de Jung e outras figuras que muito pensaram a respeito disso, nos mostra uma outra conexão vinculada ao entrelaçamento quântico dos elétrons, a campos mórficos, ao inconsciente coletivo, aí entra toda uma conjuntura de níveis de realidade em que as coisas se processam de maneira bem diferente da que nós percebemos, ainda que haja uma interligação entre isso tudo, mas sim, o acaso existe. E ele é terrivelmente dramático na situação e na criação em que vivemos. Por quê? Porque nós precisamos saber administrar, que é exatamente o que é a única parte da vida em que a gente pode ser co-criador, já que naquilo em que está predeterminado a co-criação, que cada ser humano pode emprestar à existência, fica mais difícil, ainda que seja possível. Mas saber distinguir essas pequenas questões ou essas grandes questões que o acaso permite, e, sob uma certa perspectiva, o acaso, que a gente chama, seja talvez os portais de liberdade que a nossa psique, que o nosso psiquismo tem, já que naquela hora nós não estamos encabrestados ou sendo levados pela voz dos deuses, como Julian Jaynes dizia na sua tese bicameral sobre a consciência, como outros afirmam que nós humanos não temos livre-arbítrio, porque o cérebro já se acende antes da gente falar, pensar e sentir, então a gente só pensa, fala e sente aquilo que o cérebro está mandando, mas a questão é por que é que o cérebro se acende. Aí entra a física quântica dizendo é a consciência o babaca, porque a consciência está situada na espiritualidade, é o mesmo que as religiões espiritualizadas, de algum modo, falam que é o espírito, o babaca, que faz com que... Então, entre babaquices e cara pálida que nós, às vezes, assumimos na nossa face, de olhar para as coisas sem entender, mas o acaso precisa ser compreendido por todos nós como o subproduto do defeito de uma criação que não foi finalizada, foi só planejada. Então, para que ela seja finalizada, existe o acaso, e o acaso precisa ser bem trabalhado pelos agentes da vida. Mas, e aqui retorno ao problema, a fé. O que a fé fez e faz com os seres humanos é algo que, seguramente, não é a geração atual de humanos que vai conseguir compreender, porque esta é cativa ainda da fé, do vício da fé. O problema é que existe fé, como os espíritos disseram, raciocinada, inteligente, superior, mas tem a fé simplória, a fé que convida a manipulação da parte dos mais espertos, né?
Infelizmente, a humanidade está cativa nesse sentido. E em sendo cativa de uma fé, desculpem, pouco inteligente, transferem para Deus, para Jesus, para Bezerra de Menezes, para extraterrestres, santos, o que for, que eles façam por nós o que tem que ser feito. Na hora que você é expectante nesse sentido, na hora que você pratica esse tipo de irresponsabilidade, de inconsequência existencial, mas ainda que obedecendo os ditames da sua religião, que diz que basta você ter fé, que Deus vai resolver tudo, aí o acaso continua sendo acaso. E aquilo que Jung falava, quando você não sabe fazer a leitura dos fatos, tudo na sua vida é coincidência ou obra de Deus. Mas cadê a sua participação nessa história? Cadê a sua cocriação? A física quântica nos diz que sim, nós somos o pintor, a tinta, o pincel e a própria obra realizada. Isso é, entre aspas, o que significa a vida de cada um de nós e a função de cada um de nós, homenageando a vida no sentido de bem arquitetá-la dentro do nosso modesto campo de ação. Finalizando, sim, um espírito ele cria um programa encarnatório e nesse programa encarnatório muitas coisas são plotadas, são, entre aspas, meio que determinadas. Há um certo quê de determinismo nisso, alguns chamam de karma, que seja, mas nem tudo está 100% determinado como efeito de karma. Existem problemas que estão fora da programação, que às vezes encurta a vida de alguém num acidente. Sim, sustos que acontecem, que não eram para acontecer, mas que, infelizmente, nesse mundo maluco em que a gente vive, não tem espiritualidade que consiga planejar no detalhe tudo o que acontece, até porque só num sistema perfeito, todas as situações, eventos são 100% previsíveis e, vamos assim dizer, inevitáveis. Nisso que a gente chama de realidade que a gente vive, há um pouco de muita coisa ou há um quê de tudo. Mas o acaso mostra a sua face. E a gente precisa bem perceber isso até para poder saber dar a nossa contribuição na parte em que a realidade nos convida também a atuar, porque essa coisa de pensar que Deus está no comando, Deus está no leme, que tudo, por mais errado que a gente faça, no final ele conserta, isso é uma atitude inconsequente, infantil, e outros adjetivos existem, mas não vamos aqui usar, pois que infelizmente a maioria das pessoas que a gente ama, a maioria dos humanos compõe um rebanho que espera que Deus aplauda a irresponsabilidade de outras figuras que se acharam deuses, de várias estirpes que surgiram nessa criação, e nós, os humanos, sendo a espécie mais recente, a cria mais recente desse processo, abramos mão da nossa responsabilidade e venhamos a transferir isso, como fizemos, para deuses, enquanto ficamos numa postura de devoção a algo demente. Isso não termina bem. Nós precisamos, sim, contribuir com o acaso e com o que está programado para ver se chegamos a bom termo na gestão das nossas vidas e no aspecto coletivo que estamos inseridos, que é o da família humana, o da família cósmica nessa criação. Fica aí, portanto, a reflexão sobre o tema. Espero ter contribuído de alguma forma. Se ferir alguma suscetibilidade com os comentários feitos, peço desculpas, mas é hora de maturidade, é hora de maioridade espiritual e ficar no blá 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 da devoção inconsequente. Talvez seja esse o terrível preço que estejamos agora pagando, exatamente porque há milênios fazemos isso. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, onde voltaremos a refletir juntos.
Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.